a origem da alma? A Bíblia afirma que o homem foi criado por Deus e que Deus soprou o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, de acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 7. Enquanto isso, não há dúvida, mas quando se trata da afinidade da alma com a raça, surgem várias dúvidas. Muitos afirmam que somos filhos do nosso pai somente enquanto corpo, enquanto outros que somos filhos dos nossos pais enquanto a toda a natureza, e até outros que afirmam que as almas já existiam antes que tivesse um corpo. O objetivo desse estudo teológico não é só responder às perguntas, mas sim procurar trazer também uma melhor compreensão sobre tal assunto. Um assunto que, na verdade, é pouco falado, mas uma vez analisado profundamente, tem uma grande luz esclarecedora por trás dele. Os recentes debates em torno do uso de embriões na pesquisa trouxe ao cenário contemporâneo uma questão metafísica. O embrião é apenas algo ou é alguém? Ou dito de outra forma, por detrás do pequenino algo que é o embrião, esconde-se alguém? Bom, nas igrejas cristãs, os fiéis perguntam aos pastores e padres: o embrião tem alma? Que não é senão outra forma de perguntar se o embrião é algo ou é alguém. A grande pergunta é: o embrião tem alma? Em que momento a alma começa a existir? Para responder à questão, eu já peço licença para aborrecê-los com um pouco de teologia com cheiro de Idade Média. Nem gosto muito disso, mas vamos lá. São 3 as opiniões que circularam na história do pensamento cristão. A pré-existencialista afirma que as almas pré-existem ao seu nascimento. A criacionista afirma que cada alma é criada diretamente por Deus em algum tempo antes do nascimento da criança. A traducionista afirma que o homem transmite aos filhos todo o seu ser, corpo e alma, reproduzindo-se conforme todos os animais, segundo a sua espécie. E agora fica a grande pergunta: mas qual destas teorias está correta na perspectiva bíblica? Bom, é sobre isso que nós iremos tratar. Eu irei trazer aqui as 3 teorias pelas quais são muito defendidas, irei dar cada ponto relevante e no final eu irei dar a minha perspectiva sobre qual delas é bíblica e qual delas não é. Então, se você quer saber sobre esse estudo teológico, eu já peço que você siga os próximos vídeos, porque vamos começar um novo estudo. Compartilha, curte e comenta para que possamos crescer esse canal e ajudar as pessoas que não têm conhecimento a crescerem tanto na graça como no conhecimento. Compartilha. A teoria do pré-existencialismo: de acordo com essa teoria, as almas já tiveram uma existência separada, consciente e pessoal em um estado prévio, que, havendo pecado nesse estado pré-existente, elas são condenadas a nascer nesse mundo em um estado de pecado e em conexão com o corpo material em algum ponto do começo do seu desenvolvimento. Muitos acham que os discípulos de Cristo foram influenciados por essa ideia quando disseram a respeito do homem que havia nascido cego: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? João capítulo 9, versículo 2. Apesar desta visão pré-existencialista ser defendida por alguns filósofos tais como Platão, Sócrates e grandes nomes do cristianismo, tais como Orígenes e Scotus Erigene, não me falha a memória, nunca foi incorporada pela fé cristã. Vamos fazer algumas observações dessa exposição. Vamos conversar pela visão de Platão. Platão de Atenas foi um filósofo grego, discípulo de Sócrates, fundador da academia e mestre de Aristóteles. Acredita-se que seu nome verdadeiro tenha sido Aristócles. Platão era um apelido que provavelmente fazia referência à sua característica física, tal como o porte atlético, ou os ombros largos, ou ainda a sua ampla capacidade intelectual de tratar de diferentes temas. Platos, em grego, significa amplitude, dimensão, largura. Sua filosofia é de grande importância e influência. Ou seja, para Platão, o homem era dividido em corpo e alma. O corpo era a matéria e a alma era o imaterial e o divino que o homem possuía, ao passo que o corpo sempre está em constante mudança de aparência e forma. A alma não muda nunca. A partir do momento em que nascemos,
temos a alma perfeita, porém não sabemos. Ou seja, as verdades essenciais estão escritas na alma eternamente, porém ao nascermos esquecemos, pois a alma é aprisionada no corpo. Na perspectiva de Platão, a alma é dividida em 3 partes. Primeiro, raciocina, é a região da cabeça, esta tem que controlar as outras 2 partes. Segundo, tórax, irascível, parte dos sentimentos. Terceiro, abdômen, concupiscível, desejo, mesmo carnal, sexual, ligado ao libido. Platão acreditava que a alma, depois da morte, reencarnava em outro corpo, mas a alma que se ocupava com a filosofia e com o bem, esta era privilegiada com a morte do corpo. A ela era concedido o privilégio de passar o resto de seus tempos em companhia dos deuses. O conhecimento da alma é que dá sentido à vida, ou seja, tudo foi criado pelo demiurgo, seu criador, um divino artesão que criou o mundo real e sua aparência. A ação do homem se restringe ao mundo material. No mundo das ideias, o homem não pode transformar nada, porque se é perfeito, não pode ser mais perfeito, como se fosse apenas algo material que nos segue. A antropologia filosófica de Platão sugere que o verdadeiro homem é um ser imortal, cujo nome próprio é a alma, que entra na comunhão dos deuses. O homem é a união do corpo e da alma, sendo o corpo considerado apenas um veículo da alma. A alma é propriamente o homem, sendo o corpo uma sombra. Mas esta união é infeliz, pois o corpo serve como uma prisão para a alma, e ela só atingirá a verdade do que busca quando se desprender do corpo. Platão repete a expressão de Pitágoras, que considerava o corpo como o túmulo da alma. Segundo o pensamento de Platão, a origem da alma está no demiurgo, ou seja, Deus criador do universo. Todas as almas humanas são feitas pelo próprio Criador do universo, o qual criou todas individualmente. As entregou para o seu destino sequencial, ou seja, aos deuses criados, à Terra e aos planetas, para introduzir a alma na existência, revesti-la de um corpo, nutrir o homem e deixá-lo crescer para depois recebê-lo de novo quando deixar esta vida. Para Platão, a alma é uma substância invisível, imaterial e espiritual. Só quando a entrega ao instrumento do tempo é que ela se une ao corpo e só então nasce as percepções. Orígenes, em grego, é Orígenes. Foi um teólogo e prolixo escritor cristão. Nasceu em Alexandria, Egito, e faleceu, segundo alguns dados, em Cesareia, na atual Palestina, ou mais provavelmente, segundo outras fontes, em Tiro. Foi, segundo J. Quasten, o maior erudito da Igreja Antiga. Nasceu de uma família cristã egípcia e teve como mestre Clemente de Alexandria. Assumiu em 203 a direção da escola catequética em Alexandria, que havia sido fundada por um estoico chamado Panteno, que se havia convertido à mensagem de Cristo, atraindo muitos jovens estudantes pelo seu carisma, conhecimento e virtudes pessoais. Depois de ter também frequentado desde 205 a escola de Amônio Sacas, fundador do neoplatonismo e mestre de Plotino, apercebeu-se da necessidade do conhecimento apurado dos grandes filósofos. No decurso de uma viagem à Grécia, no ano de 230, foi ordenado sacerdote na Palestina pelos bispos Alexandre de Jerusalém e Teoctisto de Cesareia. Em 231, Orígenes foi forçado a abandonar Alexandria devido à animosidade que o bispo Demétrio lhe devotava pelo fato de se ter feito eunuco no sentido literal e físico desta palavra. Orígenes, então, passou a morar no lugar onde Jesus havia muitas vezes estado, Cesareia, na Palestina, onde prosseguiu suas atividades com grande sucesso, abrindo a chamada Escola de Cesareia. Na sequência da onda da perseguição aos cristãos, ordenado por Décio, Orígenes foi preso e torturado, o que lhe causou a morte por volta de 253. Orígenes dedicava-se ao estudo e à discussão de filosofia, em especial Platão e os filósofos estoicos. No seu pensamento, podemos referir a tese da pré-existência da alma e a doutrina da apocatástase, ou seja, da restauração universal, em grego paliknesia.
ambas posteriormente condenadas no Segundo Concílio de Constantinopla, realizado em 553, por serem formalmente contrárias ao núcleo irredutível do ensinamento bíblico. Orígenes sustentava que Deus, conforme sua infinita justiça, criou iguais todas as almas. A atual disparidade de condições dos seres humanos se deve ao diverso comportamento numa existência anterior. Observe que aqui ele vai defender a mesma teoria que Platão defende sobre a origem da alma, ou seja, o pré-existencialismo. Ao contrário do que afirmam certos teosofistas, Orígenes era totalmente contrário à doutrina da metempsicose, ou seja, o renascimento do ser humano em animais. Profundo conhecedor deste conceito, a partir da filosofia grega, afirma que a metempsicose, ou seja, a transmigração, é totalmente alheia à Igreja de Deus, não ensinada pelos apóstolos e não sustentada pela Escritura. Scotus Erigena também sustenta que o pecado deu entrada no mundo da humanidade no estado pré-temporal e que, portanto, o homem começa sua carreira na Terra como pecador. E Júlio Miller recorre à teoria com o fim de conciliar as doutrinas do universalidade, ou melhor, conciliar as doutrinas da universalidade do pecado e da culpa individual. Segundo ele, cada pessoa necessariamente deve ter cometido pecado voluntário naquela existência anterior. Primeiro que eu quero fazer algumas objeções ao pré-existencialismo. Primeiro, essa teoria é absolutamente vazia de bases bíblicas e filosóficas, e pelo menos em algumas de suas formas, baseia-se no dualismo de matéria e espírito, como ensinado na filosofia pagã, fazendo da ligação da alma com o corpo uma punição para a alma. Segundo, faz realmente do corpo uma coisa acidental. A alma estava inicialmente sem o corpo, recebendo-o posteriormente. O homem era composto sem o corpo. Isto elimina virtualmente a distinção entre o homem e os anjos. Terceiro, destrói a unidade da raça humana, pois presume que todas as almas individuais existiam muito antes de entrarem na vida presente. Elas constituem uma raça. Quarto, não acha suporte na consciência de uma tal existência anterior. Tampouco sente que o corpo é uma prisão ou um lugar de punição para a alma. De fato, ele teme a separação de corpo e alma como uma coisa antinatural. Quinto, a Bíblia jamais atribui nossa presente condição a alguma causa anterior ao pecado de nosso primeiro pai Adão. Veja Romanos capítulo 5, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Sexto, tal ideia tende a nos fazer encarar a vida presente como transicional ou pouco importante e nos faz pensar que a vida no corpo é menos desejável e a criação de filhos menos importante. Gostou? Compartilhe esse vídeo para geral.